Avisos da comunidade. A festa do padroeiro se aproxima e, para bem rezar, este momento segue então a nossa programação. Missa no setor Sagrada Família, no dia 4, segunda-feira, às 19h30, na Associação do BNH Barão, Rua Marumbi 472. Missa no setor São Francisco de Assis, no dia 5, terça-feira, às 19h, na Rua Almirante Barroso, número 3295, aos fundos do prédio da Ângela Schill. Missa no setor Nossa Senhora das Graças, dia 6, quarta-feira, às 20h, na residência de Valdir e Inês, Rua Pinheiro Machado, esquina com a Rua General Carneiro, número 250. Missa no setor Nossa Senhora do Rocio, dia 7, quinta-feira, às 19h30, na residência de Noeli e Stanislau, Rua Alperino Donim, número 366, fundos da Unipar. A novena do padroeiro São Cristóvão inicia na sexta-feira, dia 8, sempre às 19h, aqui na Matriz. Um passeio ciclístico da Amizade com Cristo acontecerá no dia 9, sábado, a partir das 14h30, pelas ruas do bairro. A saída será aqui em frente à Igreja Matriz. A programação religiosa e social da festa do padroeiro está sendo entregue junto com um envelope do dízimo esta semana. Aquela família que não recebe o envelope em sua casa, por favor, pode retirar na saída da igreja. E a festa de São Cristóvão acontecerá no próximo dia 17 de julho, e as fichas do kit Costelão para 25 pessoas estão no valor de R$1.000. Também teremos buffet no valor de R$45. As fichas estão disponíveis no escritório paroquial. Retornamos este ano também com o buffet de sobremesas. Quem gostaria de contribuir com ingredientes para a confecção das sobremesas, são eles bolos, cucas, podem trazer no escritório paroquial ou com a liderança do seu setor. A escola bíblica paroquial deste mês de julho, devido à nossa novena do padroeiro, não terá encontro. Lembramos ainda que no próximo final de semana a missa é da partilha. As ofertas de todas as missas e os alimentos arrecadados serão distribuídas para as pastorais da caridade. Aquele que nos chamou, aquele que nos chamou. Chamou, é fiel.
Solenidade de São Pedro e São Paulo, Dia do Papa. Irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos à casa do Pai. Enquanto igreja, somos convidados a refletir e plantar no nosso coração e no coração do mundo aquilo que os apóstolos nos trouxe. Pedro e Paulo firmaram nossa fé pelo testemunho que nos deixaram enquanto anunciava o Evangelho. Somos também convidados a dizer bem-vindos, apóstolos, e junto a eles conhecer e rezar a maior de sua herança, que é o dom da vida. Juntos celebramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindos. Queremos celebrar nesse momento, trazer presente essa memória daqueles que nos precederam, Pedro e Paulo. Percebemos os desafios que temos hoje para sermos bons cristãos. Como podemos melhor viver a nossa fé nesses tempos, nossa comunidade, nossa família. Pedir que aquela mesma coragem, aquela mesma dedicação dos apóstolos se faça presente também na nossa vida. Reconheçamos e peçamos perdão a Deus, porque algumas vezes ainda fugimos das nossas responsabilidades. Muitas vezes não vivemos aquele mesmo ardor, aquele mesmo propósito. Desde o nosso batismo, cada um é chamado a uma missão especial nesse mundo. Quantas vezes nós nos omitimos, quantas vezes falhamos, peçamos a Deus misericórdia.
Senhor Deus, Pai de bondade, misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados em cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite.
Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. E eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor,
Carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor na sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir as palavras de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca a poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, esse final de domingo, aqui estamos celebrando essa tradicional festa, normalmente dia 29 de junho, mas nós colocamos justamente o final de semana, para juntos aqui nos unirmos e recordarmos a grandeza desses dois apóstolos, de Pedro, a grandeza de Paulo, pela sua coragem, pela sua dedicação, pelo seu exemplo, e que hoje nós queremos nos unir a eles, trazer presente também para nós, como Pedro, como Paulo. Queremos hoje ser a igreja, né, a igreja de Cristo,
E os apóstolos, como o próprio nome diz, o que significa apóstolo? Apóstolo é enviado. Eles foram enviados pelo próprio Senhor em missão. E cada um de nós, batizados, crismados, confirmamos a mesma fé. Por isso somos a igreja apostólica, a igreja que se une aos apóstolos, porque também nós somos enviados em missão. E com certeza, a grandeza da missão de Pedro, de Paulo, a nós, nossos dias, os nossos tempos, ela se deve justamente por causa daquele que nos envia, ou pelo conteúdo da Boa Nova, o conteúdo da mensagem. Na medida em que nós nos unimos a Cristo, na medida em que nós recebemos sempre a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e recebemos dele um compromisso, um envio, nós vamos nos sentindo responsáveis por levar esta boa nova, este anúncio também às pessoas nos dias de hoje. Certamente, o que fez dos apóstolos esse ardor da missão, esse compromisso capaz de dar a própria vida, e por isso eles foram mártires, testemunharam até o fim os ensinamentos de Jesus. O que fez deles perseverar? O que fez deles aquela coragem, aquele ardor, que às vezes nós não vemos em tantas pessoas nos dias de hoje. Pessoas que facilmente desanimam, pessoas que facilmente negam, às vezes até a própria fé. Por que será? Com certeza, nós precisamos buscar sempre esta perfeita comunhão com aquele que nos envia. Quanto mais nós estivermos unidos a Cristo, quanto mais nós estivermos nos alimentando da sua palavra, da Eucaristia, nós vamos ter as motivações para também nós perseverarmos, para também nós levarmos o anúncio de Jesus onde quer que nós estejamos. E olhando a experiência de Pedro hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nos diz que numa situação, Pedro, juntamente com outros, foi torturado, foi preso. E enquanto estava na prisão, sendo vigiado por vários soldados, estava acorrentado. E naquela situação, certamente, Pedro poderia se questionar: será que vale a pena continuar esse caminho? Será que vale a pena continuar levando a palavra de Jesus na vida das pessoas? Naquele momento, a comunidade, as pessoas permaneciam em oração. E nos conta o texto bíblico de que um anjo do Senhor, e Pedro até não sabia se era um sonho, se era uma realidade, o anjo do Senhor foi lá e libertou Pedro da prisão, e ele conseguiu sair, ele foi libertado. Enquanto o poder de Herodes aprisionou a boa nova, aprisionou o amor de Deus, aprisionou os missionários, os enviados, Deus encontra na sua providência um jeito, uma possibilidade, um caminho aberto para dizer que a palavra de Deus não se deixa aprisionar, a palavra de Deus não se deixa prender por nenhuma corrente, nenhuma prisão feita por mãos humanas. E nesse sentido, olhando Pedro, que foi libertado daquela situação, nós podemos também confiar sempre mais e dizer: Senhor, mesmo diante de um mundo, mesmo diante de tantas situações, em que aparentemente, às vezes nós pensamos, meu Deus, parece que não tem saída, ou muitas vezes achamos que a palavra de Deus, a fé, o amor de Deus é diminuído, diante de um mundo com tantas possibilidades, diante de um mundo com tantas pessoas que são contrários à fé, contrários à igreja. Nós somos chamados a perseverar, a acreditar na providência divina, que o amor de Deus supera tudo aquilo que muitas vezes aos nossos olhos parece incapacidade, impossibilidade. Quais são às vezes hoje também as situações que às vezes nos levam até
a nos tornar descrentes, até a não acreditar tanto em Deus. Certamente existem muitas situações da nossa vida que parecem com aquela situação vivida por Pedro, mas ao mesmo tempo confiar. Quem nele espera, quem nele confia, não fica preso, não fica parado, pois Deus envia os seus anjos para nos libertar, porque para Deus nada é impossível. E Paulo, já ao final da sua vida, na segunda leitura, ele faz um retrato como uma ação de graças, dizendo: eu, olhando minha vida, olhando minha missão, fiz a minha parte, combati o bom combate, guardei a fé. O final da vida, Paulo reconhece que toda a sua vida valeu a pena, a sua missão foi bem cumprida, pelo seu anúncio, pelas comunidades que ele fundou. E certamente olhando esse caminho vivido por Paulo, todas as suas cartas, também nós queremos nos colocar, olhando nossa vida, nossa missão como igreja, como pessoas individuais, reconhecendo que o nosso propósito, o propósito da nossa vida, ele vem sendo cumprido, ele vem sendo realizado, na medida em que nós nos abrimos para Deus, na medida em que nós colocamos Deus como prioridade, como referência da nossa vida. E algumas vezes possamos até pensar: Senhor, as nossas falhas, como Pedro e Paulo, também muito humanos, também eles passaram por momentos de turbulências, também eles passaram por momentos, às vezes até de negação da própria fé, mas depois confiaram, voltaram, converteram-se e tornaram-se alicerce, tornaram-se pedra, tornaram-se base para a vivência das comunidades, para a vivência da igreja. E por isso Jesus diz: tu és Pedro, tu és pedra, eu construirei a minha igreja. Talvez hoje nós também queremos buscar esta firmeza da fé que Pedro vivenciou, a firmeza da fé que Paulo testemunhou. E quantas vezes nós nos sentimos fracos, nos sentimos pequenos. Às vezes começa até na missão da família, muito pai, muita mãe diz: meu Deus, eu já não sei mais o que eu faço. Por isso pedindo hoje: Senhor, nos dê a firmeza, nos dê a fortaleza, faça com que a nossa fé seja um alicerce na família, um alicerce no ambiente de trabalho, que nós possamos contribuir para a nossa sociedade, o nosso mundo, dizendo: onde nós estejamos, onde nós caminhamos, onde nós levamos a palavra de Deus, muitas vezes não por palavras, mas pelo próprio exemplo e o testemunho de vida, que nós possamos nos ligar às coisas de Deus, ao plano de Deus. E por isso, quando Jesus diz a Pedro que ele nos dá as chaves do reino dos céus, essas chaves não são dadas apenas a uma pessoa, mas são dadas a todos aqueles que vivem como Pedro, que encontram as chaves da felicidade, as chaves da salvação, as chaves do reino dos céus. Nós, com Pedro, com o Papa, com todos aqueles que vivem em unidade com a comunidade, com a igreja, queremos também sempre mais nos unir a Deus, nos unir ao céu, como a nossa esperança, como a nossa fé. E tudo aquilo que desliga de Deus, o pecado, os vícios, que nós possamos vencer e nos converter, para que possamos hoje, no exemplo de Pedro, de Paulo, de São Cristóvão e tantos outros, dizer que nós estamos buscando estar construindo juntos a igreja de Cristo, sobre o alicerce, sobre essa base firme. Que o Senhor nos ajude, como cantamos no Salmo, nos livrar, nos proteger de todos os medos, todas as angústias, todos os temores, tudo aquilo que nos afasta do caminho de Deus e da felicidade. Nos ilumine, Senhor, nos dê a graça de trilharmos, seguirmos o exemplo dos apóstolos e também hoje, neste mundo, trilharmos os seus caminhos.
Jesus perguntou: o que dizem que eu sou? E nós, nesse momento de profissão de fé, queremos renovar o nosso compromisso, tomarmos consciência da grandeza daquilo que acreditamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, abrindo o nosso coração, cheios de confiança, apresentemos nossos pedidos e digamos juntos: Senhor, abençoai e santificai a vossa Igreja. Inspirai vossa Igreja no anúncio do Evangelho, para que ele alcance o coração dos homens e das mulheres de nosso tempo. Senhor, Abençoai e santificai a nossa Igreja. Dai saúde e paz ao Papa, e vosso Espírito Santo o ilumine e o inspire em sua missão. Senhor, abençoai e santificai a vossa Igreja. Guardai vosso povo e fortalecei-o na procura do bem, da paz e da harmonia entre povos e nações. Senhor, abençoai e santificai a vossa Igreja. Fortalecei-nos na ação missionária e que sejamos capazes de profetizar o caminho da paz e da esperança. Senhor, abençoai e santificai a vossa Igreja. Fortalecei vossa Igreja no caminho sinodal e que todos os cristãos vivam com alegria essa aurora de vossa graça, caminhando juntos na fidelidade batismal. Senhor, abençoai e santificai a vossa Igreja. Rezemos pelos idosos que representam as raízes e a memória de um povo, para que a sua experiência e a sua sabedoria ajudem os mais jovens a olhar o futuro com esperança e responsabilidade. Senhor, abençoai e santificai a vossa Igreja. olhai, Senhor, por cada um de nós, que possamos perseverar no caminho da missão de cada dia, no testemunho do Senhor. Ele que vive e reina para sempre. Amém. Quando Cristo ocupa o centro de nossa vida, caminhamos com alegria, com liberdade, assumindo no contexto de cada dia os valores do reino, a exemplo dos apóstolos. Lembramos que neste final de semana, as coletas das missas serão destinadas às obras de caridade do Santo Padre, o Papa. Se ele é o
Rezemos juntos, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, nos alcance e celebrarmos este mistério com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, com os anjos celebramos a vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, e depois de lavar os pés dos seus discípulos, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e em suas mãos deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro, São Paulo, São Cristóvão e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé, na caridade, no amor a vossa Igreja, nossa comunidade, nossas famílias, enquanto caminhamos neste mundo com o Papa Francisco, nosso Bispo João Carlos, os bispos do mundo inteiro, o clero, leigos e leigas de todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que aqui está, na vossa presença. Reuni, vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso Rei os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos os que morreram na vossa amizade, tantas pessoas dedicadas que viveram a sua fé antes de nós e que nos serviram de estímulo, de coragem e de exemplo. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Diante de Jesus, o Cristo Eucarístico, ele nos pergunta: quem sou eu para você? Certamente Pedro deu uma resposta e cada um de nós também. Tu és o Messias, o Filho de Deus, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador. Eu creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Com a graça
Digo, tu és Pedro, sobre esta pedra, minha igreja irei construir. Eu te darei as chaves do reino dos céus, o inferno vencê-la não irá. Ligares, ou também desligares, em unidade estará como a igreja do céu. O meu Pai que está no céu, revelou quem sou a ti, ó Simão. Digo, tu és Pedro, sobre esta pedra, minha igreja irei construir. O meu Pai que está no céu, revelou quem sou a ti, ó Simão. Digo, tu és Pedro, sobre esta pedra, minha igreja irei construir. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão, na doutrina, os ensinamentos dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos verdadeiramente um só coração e uma só alma, na unidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São Pedro, São Paulo. Rogai por nós. Apenas recordando que nessa semana nós continuamos as celebrações nos setores pastorais. Muito bom durante essa visita, esta missa, próximo das famílias.
Lembrando que nessa semana teremos na segunda missa no setor Sagrada Família, na terça, São Francisco, na quarta, Nossa Senhora das Graças e na quinta, Nossa Senhora do Rossio. E assim, quem tiver dúvida do seu setor, né, onde participa, dá uma ligadinha na secretaria, né, saber o endereço, rezar juntos, né, essa celebração próxima da nossa família, nossa casa. E na sexta-feira, dia 8, nós iniciamos a novena eucarística em honra do nosso padroeiro. Serão 9 noites, 9 missas, cada noite um tema, uma reflexão especial, uma bênção especial, começando no dia 8 até o dia 16. Quem puder participar de todos os dias, será um momento forte de espiritualidade, de oração. Quem não pode todos os dias, venha ao menos alguns dos dias, né, para estarmos juntos em oração, nos preparando, né, para realmente recordarmos o exemplo, a devoção do nosso padroeiro. E no sábado à tarde, dia 9, nós teremos um passeio ciclístico da amizade, da família, quem estiver conosco, quem quiser, às 2h30 da tarde, nós vamos começar aqui de frente à igreja, pelas ruas, um pouquinho aqui do nosso bairro. Não será muito grande o passeio, né, porque tem muita gente que não consegue andar muito, né, que nem eu, assim, mas nós vamos fazer, né, um passeio de bicicleta, e só de bicicleta que é permitido, então não é nem de carro, nem a pé. Às 2h30 no sábado vamos fazer nesse momento, com carro de som, também divulgando, né, a nossa festa, o nosso padroeiro, que possamos estar juntos. Também aqui recordando, né, nós temos vários cursilistas aqui. Quem é que já fez o cursilho aqui na nossa comunidade? Levante a mão. Bate, quanta gente. Então, na terça-noite, nós temos um momento de encontro de cursilho, a escola vivencial. Vocês levantaram a mão, acharam que não ia falar nada, né? Então, tá aí, ó. Levantou a mão, está comprometido. Terça-noite, 20 horas, aqui no nosso auditório, né? Então, vocês estão especialmente convidados, quem já fez o cursilho. Vamos alimentar essa chama, né? Vamos alimentar, né, quem já fez o cursilho, retomar um pouco, né, o carisma do movimento. Terça-noite, às 20 horas, no auditório, temos a escola vivencial. E assim, concluindo a nossa missa, nos sintamos também hoje nos caminhos de Pedro e de Paulo, né? O Senhor nos dê a mesma fortaleza, a mesma coragem deles para nós também nos dias de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela especial intercessão de todos os mártires, todos aqueles que dedicaram sua vida pelo anúncio e vivência do Evangelho, como São Cristóvão, como São Pedro, São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, uma boa noite, uma boa semana, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmão, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, tu és a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmão, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é a igreja, São Paulo é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmão, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmão, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor.